Ok, pessoal, já de volta. E hoje, quarta-feira, o doutor Ricardo está aqui com a gente, né? Toda quarta-feira, o Ricardo passa aqui para a gente fazer um bate-papo. Isso é bom, que a gente tem muitas coisas para falar e um governo que só está começando, em que a gente vai estar em cima ali também, tomando conta, fiscalizando, e a Câmara Municipal também, né? A gente vai estar aqui falando sobre tudo isso. O Gilberto, conseguiu esse vídeo? Conseguiu o vídeo? Ah, tá, ótimo. Então eu já vou botar agora. Então toda quarta-feira o Ricardo vai estar aqui com a gente, como foi o ano passado, vai voltar. Ricardo, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Hélio? Tudo bem. Bom dia para todo mundo aí também. Chegada de férias, ano novo, tudo novo. Tudo novo, tudo começando, né? Algumas coisas velhas ainda para resolverem, mas faz parte. Eu abri o programa, eu estava comentando que eu vi uma colônia de férias onde é proibido o celular. Isso é bom. Ontem eu estava lá no Comari ontem, dentro do ginásio, fazendo minha caminhada, porque estava chovendo, né? E aí foram chegando uma porção de crianças, e eu falei, pô, vem essas crianças aqui, eu quero. Só tinha eu dentro do ginásio, fazendo minha caminhada, tranquilo. Aí chegou aquele bando de criança, né? E colônia de férias. Aí pulando corda, brincando de se esconder, correndo, não pode ter celular. Não pode ter celular. Ótimo, isso aí, E aí um amigo meu me mandou, eu perguntei hoje aqui, quem é que lembra, quem é que sabe quem foi a Dona Irã Barbosa? Quem foi a Dona Irã Barbosa? Foi um compositor, né? Muito bom, por sinal. Compositor paulista, compositor de samba. Inclusive tem um filme agora falando um pedacinho da vida de a Dona Irã Barbosa. E que fez o samba paulista. E aí um amigo meu me mandou, Ricardo, um vídeo, eu vou botar aqui para você ver. E eu fiquei encantado, sabe por quê? Porque são crianças tocando legal. A Dona Irã Barbosa. A Dona Irã Barbosa, legal. Quer ver? Solta aí pra gente ver. Solta aí. 1, 2, 3 e faz, parigo, num, faz parigo, num, faz parigo, num. Faz parigo, num, faz parigo, num, faz parigo, num. E não posso Então tá aí, essa molecada aí, tocando, é que eu peguei no finalzinho aqui, tô mandando para um amigo meu aqui, essa molecada aí tocando Trem das 11, de a Dona Irã Barbosa, isso me dá uma esperança que o mundo tem futuro, esse Brasil tem futuro. Tem sim, tem muitos problemas, mas tem futuro, com certeza. Porque hoje quando você tem essas porcarias da música que tem hoje de música. Muita música ruim. A gente está consumindo um produto muito ruim. Muito ruim, E aí você vê uns garotos desses tocando a Dona Irã Barbosa. Né? Que eram músicas muito mais bem pensadas, na hora bem trabalhadas, a letra muito mais bem elaborada. Que a pessoa tinha uma base, né? E hoje, infelizmente, não tem. Hoje, muitas vezes, você tem música que, na verdade, é feita pela produtora e só entrega para o cantor cantar, né? Diz que é dele, mas, na verdade, é a produtora que fez. Produtora que fez de forma que seja vendável e pronto, não tem mais a arte em si. Isso é muito ruim. Mas
muita gente também procura música de qualidade, procura cultura de uma forma de qualidade. E esse é o futuro, né? Isso é que faz com que o país consiga olhar para frente e ver que ainda tem muita coisa boa para acontecer, muita gente pensando ainda no país e tudo mais. Como é que você cria um filho hoje? É difícil, é bem difícil. Eu tenho um de 7 anos e sei que tem muita informação ruim chegando para eles de forma muito fácil até, né? Por conta do celular, inclusive. O celular, você consegue atender qualquer coisa, qualquer público ali no celular de forma muito fácil. Então, realmente é difícil você descobrir onde levar para estudar, onde dar cultura para ele, mas também tem muita coisa boa. Então, assim, é difícil? Porque se você não der atenção, se você não olhar, se você simplesmente pegar e entregar o celular na mão dele, ele vai ver porcaria, não tem jeito. Mas se você tiver um cuidado maior, for um pouco mais dedicado e começar a mostrar para ele o outro lado das coisas, você que for direcionando, aí a situação fica um pouco melhor, né? Isso aí acaba sendo mais fácil de lidar. Lá a gente mesmo, muitas vezes, a gente olha antes o que ele está olhando, sempre a gente olha antes o que ele vai ver, né? E a gente vai direcionando, não é ele quem determina o que ele vai ver. Claro que eu sei que quando ele chegar a uma idade maior, aí, na adolescência, isso vai ser muito mais difícil, porque ele vai querer impor o que ele pensa. Mas se eu conseguir colocar isso na cabeça dele até os 11, 12 anos, quando ele chegar na adolescência, ele pode ter lá o momento dele dizer que ele pode mandar na vida dele. Mas ele já teve a base dele pronta. Isso é o que é o mais importante. Eu tomo café da manhã sozinho. Uhum. E porque a minha mulher sai antes, né? A Valéria sai antes. E aí eu tomo café da manhã sozinho, ela já saiu. E é um momento que eu acabei criando para mim, é um momento que eu chamei Deus para tomar café da manhã comigo, há tempos atrás. Isso passou a ser quase que diariamente, né? Hoje foi um dia que praticamente eu não consegui ficar aqueles minutos que eu precisava né? Comigo. Por quê? Por que eu não consegui? Porque meu celular não parou. Pois é. O celular, então, é o tempo inteiro. Se você não se desligar do celular, esquece. Né? Se você não se desligar, e passa a ser um vício, né? Muito grande. Para a gente, então, que trabalha com o celular o tempo todo, é isso o tempo todo. Hoje mesmo aconteceu comigo. Eu saí de casa, né? Tinha um compromisso 9 horas da manhã e acabei esquecendo o celular no carro. Quando eu percebi, eu já fiquei assim, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? E já consegui, porque minha esposa ficou com o carro até 10 horas, e aí me entregou o carro e o celular estava lá. Mas eu nem lembrava que estava no carro, para mim tinha ficado em casa. Mas na hora você já fica assim, caramba, um monte de gente está mandando mensagem. Mas também te faz pensar o seguinte, tem hora que você tem que desligar, não tem como. Se você não desligar, não para mais. Esse é um dos grandes problemas da modernidade, né? Que você não tem mais um horário de trabalho, um horário de ficar com a família. O celular tomou conta disso tudo, então a gente tem que saber dominar ele, porque senão é isso mesmo, é o tempo inteiro. De 5 horas da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. E tem gente mandando mensagem o tempo inteiro, e aí você quer ver, você quer responder, quer saber, ainda mais, né, no caso aqui no jornal, que, na TV, que trabalha com notícia o tempo todo, é notícia saindo a cada 30 segundos ali, né? Então, se a gente não souber lidar com isso, é um complicador. E para a gente que né, já tem uma caminhada aí, é mais fácil, eu acredito, do que para a juventude que nasceu com isso, né? Nasceu com o celular na mão. Nasceu vendo televisão e escolhendo o que ele vai ver na televisão. Nasceu recebendo mensagem dos amigos o tempo todo. Então, para conseguir lidar com isso é muito difícil. Se para a gente é difícil, imagina para quem nasceu nesse mundo assim. Estou entrando numa área que não tem nada a ver com ele é advogado. Não tem nada a ver. Mas a gente vai tocando aí. Mas também. acaba que essa juventude que nasceu com isso, essa juventude, ela não vai pensar. Sim, ela acaba não pensando, porque ela tem tudo produzido ali. Agora, então, com a inteligência artificial, muito mais. E eu tenho visto isso, aí, entrando na minha profissão, eu tenho visto isso na minha profissão, colegas novos da advocacia, que, na verdade, hoje nem fazem mais petição. Eles jogam lá no tal do ChatGPT, existem programas hoje específicos para advogados, diz o fato e aquilo ali gera uma petição bem feita, não é ruim. Sai pronto? Sai pronto, com jurisprudência, sai com tudo pronto. É só você chegar e dar a entrada. Assim, ela é boa, não posso dizer que não, é de qualidade,
Mas o que está acontecendo? Quem está entrando nesse mundo, ele não pega e revisa aquilo ali, não analisa, não melhora, não coloca a sua personalidade na petição. Ele simplesmente joga o fato, manda e dá entrada na justiça. E aí ele não está estudando, ele não está aprendendo. E na hora que precisa, porque isso a inteligência artificial não faz, na hora em que ele precisa interpretar corretamente a legislação, ele não vai saber. Na hora em que ele precisa responder o cliente dele, saber o que é aquela situação e o que pode gerar aquilo ali, também não vai saber. E a gente, infelizmente, está produzindo a gente sim. Infelizmente. Ô, Ricardo, eu sou muito bom em tabuada e verbo. Que praticamente isso hoje já nem tem mais coisa da... Já na época das calculadoras já foi acabando, né? Que dirá hoje, né? Então, Ricardo, eu tive uma professora, Helena de Paula Tavares. A escola lá de Araras tem o nome dela. Escola Helena de Paula Tavares. Mãe do Odilon, que graças a Deus está vivo aí com 80 anos. Companheiro meu de Comari, companheiro meu de sauna. Professor Odilon. E a dona Helena, ela dava aula no grupo escolar Euclides da Cunha, e quando a gente ia mal em verbo, em tabuada, ou qualquer outra coisa, né? Ela levava a gente depois da aula, meio-dia para casa dela. E só saía depois que aprendesse. Senão a gente ficava na casa dela. Era assim. Caramba. Ali na rua, perto do grupo escolar. Hoje, colégio estadual. E eu aprendi verbo e tabuada, matemática e português, verbo e tabuada, né? Mais precisamente, por causa disso. Que ou eu aprendia, ou eu ficava com fome. Que ela não deixava a gente sair. E meu pai, minha avó e minha mãe sabiam que eu estava ali. Nem ponte tinha, era um tronco de madeira que a gente atravessava ali na rua Alfredo Rebelo Filho, que era a rua Tocantins. Isso hoje não existe mais. Hoje, por exemplo, aconteceu com o meu filho, que é raro isso acontecer, mas aconteceu, ele ficava na escola ali, que infelizmente fechou esse ano, que é a Opus, e ali tinha um tal do tio Zeca, que era o esposo da diretora que abriu a escola, né? Eles foram embora, ele era português e voltou para Portugal. E meu filho, com 4 anos de idade, ele ficava de manhã lá, e esse tio Zeca começou a fazer tabuada com eles. O Pedro hoje sabe fazer tabuada, ele tem 7 anos e sabe com uma facilidade absurda fazer tabuada, entender matemática, porque ele pegava e fazia. Mas olha o que infelizmente aconteceu, ele começou a fazer isso, e alguns pais, meu filho tem 4 anos, ainda não está na hora de aprender tabuada. Meu filho tem 5 anos, não está na hora de aprender tabuada. Começaram a reclamar, ele parou. Que coisa. Porque ele estava ensinando tabuada para eles. E aí alguns pais começaram a reclamar com ele que não era a hora deles brincarem de manhã, não era para aprender tabuada. Né? Felizmente, o Pedro conseguiu pegar e sabe hoje fazer com facilidade. E os pais também não devem saber. E os pais também não devem saber. Provavelmente não sabem. Exatamente. Tanto que não vê a importância disso e começaram a reclamar. Você chega em qualquer supermercado hoje, em qualquer lugar que você vai comprar alguma coisa, as pessoas não sabem dar troco. Elas têm que olhar a máquina, o computador vai mostrar o troco. Então, R$19,90. Aí tem que você dá uma nota de 50, R$19,90, 20, 30, 40, 50. Seria esse o troco. Esse o troco, né? Mas as pessoas não sabem fazer esse cálculo. Então, o que elas vão fazer? Elas vão olhar a máquina que vai mostrar lá. Troco, R$19,90. Pois é. Aconteceu isso no ano passado, com meu pai, eles foram viajar, eu fui deixar ele no aeroporto. Aí a gente fez um lanche lá, um lanche carne, que era o aeroporto sai de baixo. Né? Mas aí o troco era R$30, porque acho que era R$62,90, alguma coisa assim, R$62,70, a gente deu as moedas, só que deu 92, alguma coisa assim, 70. E aí o troco na nossa cabeça na hora, R$30 de troco. A menina não sabia fazer e ela não estava aprendendo a mexer na máquina ainda, porque era uma lanchonete que tinha aberto há pouco tempo. A gente perdeu um tempo enorme, aí teve que vir o gerente para poder contar o troco, para dar o troco certo, porque o troco é 30. Mas eu não sei se é isso mesmo. E foi tenso o negócio. O que eu vejo aí é que nós hoje temos uma geração que está na sua faixa de idade, né? Aí até 50 e poucos anos, né? Ou seja, dos 30 até os 50 anos. E o menos de 30 também vai ficar assim, uma geração que não pensa. É verdade. Que não pensa. E infelizmente, é o que tem acontecido. Nessa situação, eu lembro de um livro do Gunter Grass, eu não lembro o nome do livro agora, mas que isso me chamou muita atenção quando eu li.
Meu pai me deu esse livro, eu estava na adolescência ainda. E aí ele meio que criticava a queda do Muro de Berlim. Não pela queda em si do Muro de Berlim, mas porque ele dizia assim, enquanto o oriental pensa, lê muito, tudo isso, o ocidental quer tudo muito superficial e tudo muito fácil. Que é a lógica norte-americana. Isso, sem dúvida nenhuma, que é produtividade. Não estou criticando a situação em si. Mas ele criticava por conta disso. Isso me marcou muito quando eu li o livro, porque era exatamente isso. E, infelizmente, é o que a gente tem visto. São pessoas que, infelizmente, não leem e, com isso, não pensam mais. Ou leem só resumos. Né? Você tem hoje, então, resumo de tudo. Resumo de um monte de livro. Por que a pessoa não pega e não lê o livro inteiro? Uhum. Mas não, ela só pega e lê o resumo. E quer entender tudo que aquele autor fez, tudo que aquele autor escreveu, tudo que ele estava ensinando na escrita. Você lê uma resenha, acha que está certo, você vai fazer a prova que você quer fazer, você produz, mas simplesmente não pensa, parou de pensar. Infelizmente é verdade. Eu quando vejo aí essa turma aí, entrando agora para o lado da política, bom, tá legal o nosso bate-papo aqui. Eu quando vejo essas pessoas falando aí, eu sou de, inclusive Globo, e CNN, que eu vejo extrema esquerda, extrema esquerda eles não falam não, eles falam extrema direita. É extrema direita, esquerda e extrema direita. Quando vejo eles falando, eu gostaria de um dia, se eu tivesse a oportunidade, de pegar qualquer repórter desse aí, dessa turma nova que está aí, CNN, Rede Globo, vem discutir comunismo comigo. Sim. Vem discutir esquerda e direita comigo, que eu tenho certeza que eles não conhecem a história. Sim, com certeza, não conhece. Eu tenho certeza que eles não conhecem a história. Eles estão falando o que eles estão vendo agora. Eles pegam pedaços e o que estão vendo agora, mas não conhecem a história. Agora, a história não conhece. Essa turminha de Teresópolis, Ricardo, essa turminha aqui de esquerda aqui de Teresópolis, vem discutir comigo o que é esquerda em Teresópolis. Porque eles não sabem do que foi a esquerda aqui em Teresópolis. Verdade. Que nós tivemos, se eu for colocar hoje, eu colocaria antes e depois do PT do Bira. Sim. Antes do PT do Bira, não sei se você conhece o Bira. Conheço, o Bira eu conheço. Eu não conheço antes dele ali. Então, história, né? Antes do PT do Bira e depois do PT do Bira. Que aí você coloca o Partido Comunista também aqui, que eu nem sei se tem mais em Teresópolis, né? O que foi o Partido Comunista antes, durante a época do PT em Teresópolis, e se é que tem agora, eu nem sei se tem. Tá? Também não sei se tem não. Se tem, normalmente hoje é usado mais como... Então, em termos de Teresópolis, eles não sabem nada. Verdade. Infelizmente é verdade. Não sabem nada. E aí querem discutir sem ter esse conhecimento, sem ter essa base nenhuma. E aí vai para a internet, acha que está escrito lá na internet e acha que aquilo é verdade. Aí vai para a internet. E acha que aquilo é verdade. Não é assim que funciona. Né? A história é muito maior do que o que se vê na internet, do que os pontos que aparecem ali na pesquisa de Google. Com certeza. Morreu aí alguns poucos anos atrás, um camarada aqui em Teresópolis. Ele morreu com 104 anos. Ele era baixinho, tinha sido pastor, depois estudou kardecismo, passou a ser kardecista. E mesmo como evangélico e depois kardecista, ele continuou comunista. Ele sempre foi comunista. Mas comunista mesmo, comunista de estudar, de conhecer a história. Né? Na casa dele tinham, sei lá, 200 livros. Naquela época, eu estou falando isso, Ricardo, de 50 anos atrás, quando eu o conheci, né, por intermédio do meu pai. Esse homem, quando fugiu de Teresópolis para Friburgo, ele foi a pé daqui a Friburgo pelo meio da mata, que a polícia estava atrás dele. Que isso, porque tinha que prender os comunistas. Tinha que prender os comunistas. E aí, lá em Friburgo, tinha um policial que tinha sido aqui de Teresópolis, Casais, o nome desse policial, Casais. E ele encontrou com esse amigo policial e ele acabou que dormia dentro da viatura da polícia. Ninguém ia procurar por ele dentro da viatura, ele dormia lá. Até que um dia a polícia foi na casa dele e fez uma apreensão enorme de livros. Ele foi preso, mas ficou muito pouco tempo preso, 1 mês e pouco, né? Então, e eu conheci toda essa história. Caramba. Eu vivi essa história, né? Com ele me contando. Ele era muito amigo do meu pai.
Hoje, a tecnologia não te deixa você aprender a verdadeira história porque você pega muita mentira. Exatamente. Você pega muita fake news. E você não consegue ir atrás e pega fake news, você acredita naquilo ali, você acredita que aquela é a verdade. Não é. Não é. Né? Para você conseguir entender a história toda e saber que lado, né? Não digo nem lado que está certo, mas qual é a história real disso tudo, você tem que ir atrás dos livros, do passado, exatamente ouvir testemunhos de outras pessoas. Né? Isso tem que fazer. A própria questão da ditadura militar mesmo, isso acontece muito. Hoje você vê muita gente falando muita coisa dos dois lados, de tudo, que não é o que de fato aconteceu durante aquele período. Não é. Nem no início em 64, quando os militares tomaram o poder, nem no final, quando eles entregaram o poder de novo. Nesse período todo, você tem muita gente falando muita mentira e as pessoas acreditando, porque não vão estudar, porque não pegam livros da época, porque não pegam jornais da época para estudar, e tem. O que é legal hoje é que você tem facilidade de ter conhecimento, você tem facilidade de ter informações. Né? Eu não peguei no tempo em que advogado tinha que ir para a biblioteca para ler revista dos tribunais e ver jurisprudência. Eu não peguei isso. Felizmente, eu já não peguei essa época. Mas ouvi muito advogado mais antigo falando isso, que tinha que ir para a biblioteca na capital. Para advogado do interior, então, era muito difícil. Né? Então, ele tinha que ir para a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, para abrir a revista dos tribunais, ler, ou então no Instituto dos Advogados do Brasil, ler, para ele poder fazer uma boa petição. Hoje você faz isso com uma facilidade muito grande. Mas, por outro lado, você passa a ter muita informação ruim, né? E você começa a aprender tudo errado. E a história começa a se apagar por conta disso. E os rábulas? Os rábulas de direito, que não eram formados, mas eram excelentes. Eram advogados. Eram advogados. O nome era rábulas, né? Porque não é. tinha faculdade de direito, né? Não tinha faculdade de direito no Brasil, então eles exerciam a advocacia, ou até quando começou a ter faculdade, mas não era obrigatório ter. E aí começou até a ficar algo meio pejorativo com quem fazia faculdade e quem era advogado e não fazia. Mas antes o rábula do direito era aquele que passou a advogar sem ter nenhuma formação para isso, né? E foram muito bons. Um deles que foi Evandro Lins. Foi Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes Filho. Evaristo de Moraes Filho. Não, Evaristo de Moraes. O filho já tinha faculdade. O Evaristo de Moraes não, ele era um rábula do direito, excelente advogado. E porque ele não tinha formação em direito, na advocacia, mas exercia e era permitido ele exercer. Né? E aí, isso você tem muitos advogados excelentes que foram rábulas do direito aqui no Brasil. O Evaristo de Moraes, as pessoas não conhecem a história, né? O Evaristo de Moraes Filho já advogou aqui em Teresópolis. Eu lembro que você me falou isso. Já advogou aqui na história da morte do empresário João, da Aviação de Deus, naquele caso ali, ele advogou aqui em Teresópolis. Mas isso é outra história. Mas o pai dele, Evaristo Moraes, que foi um dos maiores advogados desse país, não era advogado. Não era advogado, exatamente. Quer dizer, foi antes da faculdade. Foi antes da faculdade existir no Brasil. E ele não era. Né? Você pega outros que, assim, isso aconteceu muito também. Um que não era rábula do direito, mas que ele acabou fazendo a faculdade, mas fez 1 ano de faculdade, na verdade, que foi um excelente advogado, que foi Evandro Lins e Silva. Né? Tem um livro dele, Os Passos Perdidos, em que ele conta isso, em que ele se entristeceu muito por conta disso, porque ele começou a fazer a faculdade entrou em greve, isso lá atrás. A faculdade pública entrou em greve, aí ele ficou 1 ano e pouco sem poder fazer a faculdade, depois ele continuou, voltou da greve. Aí teve alguma situação política lá que também pararam de novo. E aí ele conta no livro que, para eles dizerem, né, o governo, para dizer que estavam criando muitos advogados, que estavam fazendo muitos advogados, na faculdade dele em si, todo mundo que era aluno teve o diploma, mesmo sem terminar a faculdade. Então ele conta isso, que em menos de 1 ano ele fez a faculdade de Direito. Mas não que ele tenha aprendido ali. Porque ele falou assim, só serviu para o diploma, porque, na verdade, eu não aprendi nada, porque eu não estudei nem 1 ano na faculdade. Mas teve. E isso faz parte da história do Brasil, da história da advocacia brasileira. O que muita gente precisa, o que a gente está falando, é que você precisa conhecer a história. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente pode ter você aqui? Papo aqui? Com certeza. Então, a gente vai ter esse bate-papo toda quarta-feira. Qual é o assunto?
Não sei, Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia, ou a gente vai falando aqui sobre questões importantes, como hoje. Por exemplo, a gente falou, acho, de coisas importantes, né? Coisas que importantes. Você tem que ter cuidado com a tecnologia e tem que ler, tem que estudar. Em resumo, é isso, correto? Correto. E para a gente da advocacia, muito. Tem que estudar muito e, infelizmente, não tem acontecido. Obrigado, meu irmão. Vamos começar, a gente volta já. Daqui a pouco, meu amigo Marcos Basílio vai estar aqui também batendo papo. E vai ser muito interessante a participação de Marcos Basílio, como é sempre pastor da Assembleia de Deus. Muito obrigado, a gente volta já.